Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. E aí você compreendeu uma coisa né? muito importante da vida, que é o seguinte: o que é a ordem de problemas que nós temos? Quando você está numa faculdade, você tem as perguntas certas. Essas perguntas, Bruce e Dani, elas têm resposta. A vida traz perguntas que não existe resposta. Verdade. Sim. E que você vai se fuder independente do que você fizer. Qualquer escolha que você tiver, você vai se dar mal. E o que é importante? É você entender que a vida das outras pessoas, elas também fizeram escolhas e que se aconteceu alguma coisa ruim, não é necessariamente que elas não são boas o suficiente. É que, cara, a vida dela deu um buraco pra ela entrar, cair e se quebrar, ou deu uma fogueira pra ela se queimar. Ela escolheu o melhor que ela pôde. Escolheu. E Menos mais pior. importante que isso, você tem que aprender a olhar para trás na sua vida e você reconhecer que você fez o melhor que você pôde com a ferramenta que você tinha. Porque se você ficar olhando, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, você pensa isso hoje com a cabeça que você tem hoje. Queria eu poder voltar 20 anos no tempo, 30 anos no tempo e 15 minutos sentar com o Paulinho lá e falar, cara, deixa eu te passar um briefing rápido. Você vai fazer isso, e já, beleza? E eu temo que se eu fizesse isso comigo mesmo, eu não seria o mesmo cara que eu sou hoje. E porque eu consigo me perdoar, eu sou extremamente feliz, porque eu tenho certeza que eu fiz o melhor possível com a ferramenta que eu tive. E o que eu ganhei com isso? Você se fudeu. É verdade, mas eu amadureci. Com certeza. Quem nunca perde alguma coisa não reconhece o valor da conquista. A primeira prova que eu fiz na faculdade foi a prova de biofísica. Professora doutora Viviane Luiz Novailhetas. Cara, eu cheguei na aula, eu olhei, tudo diferente, né? Você não vai estudar mais português, inglês, química, matemática, geografia e história. Você vai estudar medicina e matérias relacionadas. Potência de ação de membrana, não sei o quê. Aí terminou a aula, assim, aquele silêncio no anfiteatro. Aí eu ri. É aula trote, você não é professora, né? Ela pegou, como é seu nome, filho? Aí eu já falei, cara, fudeu, velho. Agora azedou. É Paulo, professora. Falei, Paulo, estuda, tá? Semana que vem tem prova. Meu, eu sentei que a minha bunda colou na cadeira. É quase precisou de uma espátula pra me arrancar dali. Mas mais um ato corajoso seu ainda. Né? Já respondeu o tenente, né? Agora a professora. Não, isso daí é coisa estúpida, Dani. Mas te ensinaram coisas, né? Isso é o mais importante. Meu pai, ele divide as coisas em respostas apolíneas e dionisíacas. Né? E ele fala pra mim que, olha, seu irmão é mais dionisíaco, você é mais apolíneo, né? No sentido de que meu irmão, ele é um cara mais... Como que eu vou falar isso de uma forma de não soar ruim, né? Ele é Talvez mais... tromba de frente. Não, ele se contém, na verdade, pelo visto. Ele, na verdade, ele é mais maquiavélico. Maquiavélico, tá. Só que eu escondo a minha face maquiavélica numa figura apolínea, né? Que ele fala, para você é importante a estética do que se faz, a forma, o discurso, o jeito que você lida com as palavras, com seus textos, né? Com a sua forma física. E ele sabe disso, né? Só que eu tenho uma coisa dionisíaca dentro de mim. Então eu tava no pronto-socorro e nisso eu tava cheio de trabalho, mas cheio de trabalho. E no pronto-socorro, e lá na ortopedia na Escola Paulista, cara, tinha muito cacique. E tinha nós de índio lá. E no pronto-socorro tem 3 índios, que é o R1, o outro R1 e o outro R1. Aí tem o semi-índio, que é o R2, os 2 R2, e tem um que é um quase-chefe, que é o R3. Mas você tem o chefe do pronto-socorro. Só que tem cacique demais, cara. E aí eu na baita corrida atendendo, não sei o quê. E alguém ligou no pronto-socorro porque queria que atendesse primeiro, não sei quem, papapá. E, cara, a gente segue um protocolo de prioridades, né? E a gente tava fazendo o melhor que a gente podia. Porra, os caras que fizeram R1 comigo são os caras foda, bom pra caramba. Aí, de repente, toca o telefone. Porque não sei o quê, que o fulano foi atendido, quero saber quem tá aí atendendo. Não, o chefe fulano de tal. Porque tem que chamar o fulano. Eu falei, não vou chamar. Você fala quem é você? Não interessa. Pum, cara, e aí, 5 minutos depois,
toca o telefone, o cara, você sabe com quem você tá falando? Eu falei assim, não interessa, porque você não sabe com quem você tá falando também. Pum, desliguei. Não ligou mais, eu resolvi todos os problemas no pronto-socorro, tava tudo bem. E assim, é aquela coisa de aprender a ser médico. A gente aprende a ser médico lá pelo 3º ano da faculdade, porque é quando você entra no ciclo clínico. E o que todos os meus professores falavam? Quando o paciente aborda você, ele não é um problema de saúde, ele é uma pessoa que tem um problema de saúde. Professor Dr. Antônio Carlos Lopes, professor... nossa, tem tanta gente, cara. Tem o Henrique Estrela, tem... É difícil lembrar de todo mundo, tá? Mas quem cuidava da gente mais próximo era um cardiologista, o professor Gerd, né? Gerd Henrique Stuber. E ele olhava para mim e ele falava assim, Paulo, eu fico pensando o tamanho do seu coração para esse tamanho que você é. E ele queria fazer eletrocardiograma comigo toda a aula que a gente passava no consultório dele. Ele falava, senta aqui, faz um eletro. Eu preciso ver se você é normal. Eu não acho que você é normal. Mas, você já era desse tamanho na faculdade? Já treinava muito? Eu era 15 quilos menos que isso. Você já buscava isso, então? Sempre Quando eu entrei na faculdade, buscou. eu treinava quase 10 anos. Eu comecei a treinar com 11. Começou eu passei super com cedo. 18, 19, eu tinha 8, 9 anos de treinamento. Então, esses caras, né, principalmente o professor Antônio Carlos, que eu trabalho até hoje, né, e o professor Gerd, que foi o professor que me acompanhou no meu ciclo clínico, eles falavam que o paciente ele não é um problema, o paciente é uma pessoa com problema, você tem que tratar a pessoa e resolver o problema. Essa é a sua missão. E outra, entenda, você não está ali para mandar no paciente, você está ali para servi-lo. Então, se você tiver que mudar o seu jeito de ser para servir o paciente direito, faça isso. Puta virada de chave isso, hein? Mas assim... Pra você aprender na faculdade... Desculpa, eu vou te cortar, Bruno. Pra você aprender na faculdade, é você aprender a ser o que o médico é. O médico serve as pessoas. Então, o que eu fiz aquele dia? Eu servi as pessoas, eu atendi muito bem. E no final, depois de lá, 1 mês de passar dessa confusão, aí chegaram naquele dia, porque cada dia o pronto-socorro ele tem um chefe, né? Chefe de segunda, chefe de terça, chefe de quarta e assim sucessivamente. Né? A gente tem os nossos chefes preferidos, né? Eu tenho os meus. O Wesley o meu é o Bruce. Então, não, você meus, que é minha né? chefa. O chefe de domingo, o Eiffel, porque ele era rigorosão e ele tirava o pelo de todo mundo. Tinha medo o pessoal tinha medo de discutir caso com ele. E eu sempre discutia e eu tomava as maiores patadas que tinha. Mas eu aprendia pra caralho, porque discutir 30 minutos com ele era ler 1.500 páginas de um livro. O chefe de quarta, que era o Wesley, que ele era muito zoeiro, e ele castigava a gente. Pra você ter uma noção, teve um dia que ele nomeou um dos residentes o cão dele. Então, quando ele gritava cão, ele tinha que sair correndo onde ele estivesse, deitar no pé dele e falar assim... Cara, era... Fazer ortopedia, eu faria 300 anos de residência, porque eu ria todo dia. E tinha o Robertão, que era o chefe de segunda, e o Robertão, ele era o seguinte, se você soubesse... E aí eu aprendi isso com um amigo meu que era engenheiro, né? Rogério Fujimoto, ele me ensinou o seguinte, falou o seguinte, Paulinho, se você estuda, sabe, se você faz, você... Aliás, se você estuda, sabe, se você vê, você entende, se você faz, você aprende. E o Robertão meio que sabia isso, né? E aí, o que ele fazia? A gente subia para operar. E ele falava, se eu tiver que vestir a luva, eu vou fazer, né? E ele supunha que a gente no R2 já sabia operar e que de fato deveria, né? Então, ele era o cara que confiava na gente como médico. Legal. Porra, o cara é muito... bom e muito confiante na educação que ele dá para o aluno dele. Né? É aquela história, teus alunos fizeram um avião, você tem que ser o primeiro a sentar dentro, porque não foi você que ensinou, né? Aí o cara fala assim, não, eu sento dentro porque eu sei que não vai nem levantar do chão, então não tem problema, né? Não é essa a ideia. Né? Então isso é a questão que permeia tudo isso, né?